Quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero aqui nesta oportunidade estar fazendo leitura de um texto da Palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Que Deus possa nos abençoar através desta leitura. Diz assim: mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. O capítulo que nós lemos, 24 de Mateus, ele é escatológico e ele trata do fim dos tempos, a vinda de Jesus. Você, eu, será que nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Nós já ouvimos tantas mensagens, fomos advertidos por muitas vezes. E será que nós estamos preparados se de repente soar a última trombeta de Deus? Amós capítulo 4, verso 12 diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. É tempo de nos conscientizarmos que esse tão grande dia está para se manifestar. Eu creio ou não, ele vai se manifestar. Se eu espero ou não, ele vai se manifestar. Esse dia vai chegar. Jesus, ele sai do templo com os seus discípulos, e os discípulos admiram a estrutura do templo. Aí Jesus diz para eles: tá vendo tudo isso daqui? Toda essa estrutura? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E logo mais no Monte das Oliveiras, os discípulos, ele diz para Jesus: quando será isso? Jesus começa a dizer sobre as coisas que aconteceria antes da sua volta, sobre guerras, sobre rumores e tantos outros acontecimentos. Aí no versículo 37, ele continua a dizer: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento. E como foi nos dias de Noé? Como foi? Gênesis 6 diz que isto tem a ver com nós. O que eu tenho a ver com esse texto? Tudo. O texto diz: como foi nos dias de Noé, será nos nossos dias. E nós vivemos nesse dia.
fazemos parte dessa geração. Estamos inseridos nesse texto, sob as mesmas condições. E como foi o povo, eles haviam corrompido, esquecido de Deus, comiam, bebiam, isto é, só estava focado em festas, lazeres, vida social, não tinha mais tempo para Deus, agenda muito cheia, muito ocupado, grandes afazeres, homens de negócios. E Deus fica no esquecimento, segundo plano, só quando vem as necessidades, só quando os médicos dizem não. Aí é que as pessoas optam por Deus. Quando o caos se manifesta, que o homem não tem mais condições de ajudar, nós estamos vivendo a mesma situação. Hoje as pessoas passam 2 horas vendo um celular, ocupado em seus lazeres, e não tira 1 hora para a leitura da palavra de Deus, para enriquecer o seu conhecimento sobre Deus. Não tira 1 hora para falar com Deus, 1 hora de oração, 1 hora de intimidade com Deus, que é o momento mais bem aproveitado, é um momento que edifica, que nos deixa resistente para os dias maus. As pessoas fazem tanto planos para esta vida aqui terrena, passageira, tribulada, e não faz nenhum plano para a vida eterna. Estão enganados, achando que é só batizar, ir na igreja, cumprir uma liturgia, fazer alguns rituais, e já é o suficiente. As reuniões de oração não são mais frequentadas. Alguns acham desnecessário. Alguns até verbalizam, não vou hoje porque é só culto de oração. É o melhor culto. Alguns dizem, mas eu oro muito em casa, engano, não acredito. Porque se tivesse essa intimidade com Deus, tinha sede pelo culto, sede pela comunhão, sede pela reunião, sede pela palavra. O que as pessoas fazem não coincide com o que verbaliza, maqueiam a fé. E a Bíblia diz, casava e dava-se em casamento. Isto é os casamentos mistos, crente com descrentes. Tanto que no capítulo 6, o verso 1 e 2, diz que os filhos de Deus tomou, eles casou com as filhas dos homens. Quem são os filhos de Deus? Os descendentes de Abel, os adoradores verdadeiros, os que manifestam a sua fé através da sua adoração. Não são emotivos, não são levados por ventos, não dá ouvido a fábulas. E as filhas dos homens são os descendentes de Caim, os corrompidos, os idólatras, os homicidas, os mal intencionados, os que não querem nada com Deus, corrompidos. Como fazer essa junção? Como andar juntos se não estiverem de acordo? Mas hoje se tornou tão comum
E parece que até ninguém mais se incomoda. E isto foi aborrecendo a Deus. Essa mistura. Balaque, quando quis que Balaão amaldiçoasse o povo, eles tentaram de diversas formas. Até que Balaão diz: ó, com esse povo não tem jeito, ninguém segura. Eles têm uma promessa, eles têm uma aliança. Quem peleja por eles é o soberano. Só tem um jeito, só tem uma forma de derrotar, só tem um caminho: fazer com que eles neguem a sua fé, com que eles pequem contra Deus. Faz com que a filha deles se una aos filhos dos homens. E aí eles estão vulneráveis, estão desprotegidos, desguarnecidos. É a única forma. E é o que tem acontecido. Que mais estamos vivendo que foi como nos dias de Noé? Os divórcios sem causas. É o que Deus odeia, como diz Malaquias, Mateus 19:8. Os amásios. É normal. A vida hoje está assim. A sociedade encara assim. A sociedade mudou. Mas Deus não mudou. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele continua como antigamente. Ele continua original. Não sofreu transformação. Mas aí Deus decide: vou destruir os homens. Seu coração é mau, corrupto, desobediente, ingratos. Mas no verso 8, capítulo 6 de Gênesis, ele diz: mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Verso 9 diz: a geração de Noé era justa e andava com Deus. Está aí porque atraiu a atenção de Deus, porque mexeu com o coração de Deus, porque compactuou com a índole de Deus. E eles andavam com Deus, no meio de uma geração corrompida, como nos nossos dias. Eu sei que ainda existe uma geração de Noé, uma geração justa, que gosta da verdade, que ama a verdade, que luta pela verdade, que sofre pela verdade, que anela pela verdade. Mesmo que a verdade fira a carne, contraria a carne, mas eles decidiu andar com Deus. Não agradar a carne, não alimentar a carne, mas agradar a Deus e alimentar, alicerçar, fundamentar a fé na pura e imutável palavra de Deus. O verso 13, Deus disse a Noé: eu vou destruir os homens, mas faz para ti uma arca para salvar a tua família, porque contigo estabelecerei a minha aliança. Será que você tem aliança com Deus? Será que esta aliança está ajustada? Ela não foi quebrada? Será que não houve um divórcio? Será que não houve ruptura ao longo dessa jornada cristã? Será que não deixamos a desejar na nossa mordomia cristã? Será que a nossa aliança está ajustada? E Noé começa a construção da arca, que Deus havia dado o modelo da arca para ele.
Não somos nós que definimos, que decidimos o modelo da arca, o modelo da igreja. É Deus que define, é Deus que dá o modelo. Nós nem opção temos para dar. Qual é o modelo da arca hoje? A arca é a igreja. Qual é o verdadeiro modelo? Deus já deu. É escriturístico, está na Bíblia. É o batismo em nome de Jesus, conforme Atos 2:38. O uso do véu para orar e profetizar, conforme 1 Coríntios 11. É a ceia com pão ázimo e vinho puro, conforme Êxodo 23:18, Levítico 23, do 6 e em diante ali. É o lava-pés na ceia, conforme João 13, 1 Timóteo 5:10. É a saudação com ósculo santo, de Romanos 16:16. É as vestes com pudor e modéstia, conforme 1 Timóteo 2, até o 10. Esse é o modelo. Não encontrei outro, não achei outro, não existe outro. Podemos procurar de Gênesis a Apocalipse. Alguém pode encontrar em livros, em teorias, em estudos pessoais criados por teólogos sem fundamento da palavra. Este é o modelo da arca hoje. Se alguém construir um outro, de uma outra forma, pode ter certeza que não foi arquitetado por Deus, porque está fora do manual, fora da planta. E aí Deus mandou bitumar por dentro e por fora, para não entrar nada de fora para dentro da arca, nada que pudesse ali atrapalhar aquela navegação. Nada do mundo hoje dentro da arca. Linguajar, vestes e nada que venha atrapalhar o andamento dessa arca. Nada de fora. E Deus diz o que podia colocar dentro da arca. Não somos nós que definimos. Temos o manual, temos a palavra. Tem que ter o requisito. Tem que estar na palavra, tem que enquadrar, tem que estar ajustado. Também ali Deus estabeleceu os animais que haviam de colocar. E é bom notar essa questão, porque ele diz para colocar ali animais limpos, puros e imundos. Quer dizer que dentro dessa arca não tem só os animais limpos, só os santos, está misturado. Se alguém procurar perfeição em pessoas, vai se decepcionar. Mas ele precisa olhar para Cristo, não olhar para o homem. Alguém vai cair, outro vai desistir, alguém vai escandalizar, outros vão negar a fé. Mas a arca é assim que funciona, desde o princípio. Não temos como mudar essa realidade. Uma outra questão é que ele falou, coloca ali o casal, macho e fêmea. Não é dois machos nem duas fêmeas. Senão não haveria procriação, não ia aumentar a espécie. Não é dois machos ou duas fêmeas. Essa questão, essa legalidade que invadiu o mundo, invadiu a sociedade de casamento do mesmo sexo, não foi arquitetado por Deus. Não está no manual sagrado. Os homens podem inventar, legalizar, aprovar, apoiar, mas na Bíblia o manual continua original, continua como Deus estabeleceu, como Deus fez. No princípio, macho e fêmea. E ele também mandou abastecer de alimento, que durante o dilúvio não precisava sair da arca para se alimentar.
não precisava procurar comida fora, porque se saísse, a tendência era morrer. Nós estamos hoje dentro da arca. Ela pode balançar, as ondas podem virem muito alta, pode nos assustar. E tem hora que conturba tudo, parece que tudo vai desmoronar. A arca balança muito, mas pode ter certeza que ainda o melhor lugar para estar no meio dessa turbulência ainda é dentro da arca, porque se sair, com certeza morre. Quantos acharam melhor decidir saírem? Aqui não tá bom, há uma turbulência, balança muito, as pessoas me incomodam, o ambiente não está como eu quero. Decidiram, vou sair, não voltaram mais, sucumbiram. E alguns querem sair, procurar alimento por fora, acha que não tem, tá aí do lado, tá dentro da arca, é só se alimentar. Não podemos ficar aí procurando alimento em tantos lugares, em tantas placas, em tantas ideologias. Nós temos dentro da arca. Noé não mudou o modelo, não podia mudar. Ele podia até falar, ó, aqui eu acho que fica melhor arredondar esse canto, uma janela aqui, outra ali. Não, poderia até esteticamente ficar mais bonita, mas poderia ficar vulnerável ao dilúvio e ela não conseguir levantar nas ondas e eles não conseguirem se salvar. E ele colocou ali uma porta, só uma porta. Na arca só tem uma porta. Jesus é a porta. E essa porta é estreita, não passa bagagem. Ela não sofreu reforma, ela vai ficar assim até o fim. E quem quiser entrar por essa porta achará pastagem, estarão seguros. E a arca não era Noé que pilotava, é Deus que guiava, direcionava. Como hoje, quem dirige essa arca, quem delega nessa arca, quem autoriza nessa arca é o Espírito Santo de Deus. Noé só foi o construtor. Quem representa a arca hoje aqui, ele só transmite o que Deus mandou. Não é nenhum ritual. É a mão de Deus que guia essa arca. E durante a construção, Noé pregava, ele dizia, o dilúvio vem, mas eles não deram ouvido, não deram crédito, zombava ainda da palavra. Felizmente nós vivemos esse dia, e nem me refiro a pessoas que não são crentes, porque quando vem zombaria e não darem crédito da parte deles, não é novidade. Que eu me admiro é de pessoas que conhecem, que já receberam o nome de Jesus, não dá credibilidade à pura e imutável palavra de Deus. O texto que lemos diz que eles não perceberam até que veio o dilúvio, eles não perceberam. E hoje o povo não está percebendo os sinais da vinda de Jesus, não está percebendo. O pecado está cegando a pessoa, o pecado está tirando a sensibilidade. Estamos vivendo dias difíceis, praga para todo lado, a Bíblia se cumprindo e as pessoas atrás de vaidade, de superficialidade. Não querem se firmar, não querem se submeter à palavra, não querem entrar pelo caminho. Mas a Bíblia diz que Noé entra na arca e as portas se fecham. Não podia entrar mais.
obreiros não pode abrir. Ninguém mais. Não tem essa capacidade. É Deus que fecha. Mesmo que nós saímos da razão, queremos entrar pelo coração, abrir essa porta, abrir uma exceção, ter misericórdia de alguém já não é mais com os pregadores. Deus já está tratando com o povo. Tanto que alguns chegam e eles logo querem se identificar. Eu preguei, eu cantei, profetizei. Aí vão terem a infelicidade de não terem se identificado antes com a palavra, com a doutrina, com a mensagem. Essa identificação agora já não serve mais. Jesus vai dizer: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A água, ela sobe, a onda cresce e a arca sobe. Quanto mais as ondas são bravias, quanto mais água, a arca sobe. Pode vir luta, guerra, tempestade, perseguição, mas a arca sobe. Ninguém vai impedir, ninguém vai parar, ninguém vai deter, nem a legião de demônio, nem todo o inferno vai impedir que essa arca sobe. Tem um hino que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritas em tribulação, como Paulo, que ele sentia paz, alegria nas lutas, na perseguição, nas prisões, por causa da palavra de Deus. E as águas baixam e ela desce em outra terra. Eles agora iriam começar uma nova vida. Noé, o que ele faz? Ele desce da arca. O que ele vai fazer? Plantar? Construir? Não. Ele foi construir o altar, construir a adoração. Por quê? Quando essa arca baixar em novo céu, nova terra, esse lugar já não vai ter mais necessidade de plantar, de construir. Por quê? Porque ali nós já estamos num lugar aonde Deus prometeu, novos céus e nova terra, aonde não vai ter mais lágrima, mais dor, mais disputa, mas haveremos de estar com Ele por toda a eternidade. Por isso vale a pena olharmos para a palavra e nos submetermos a ela de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, a fim de que, se de repente esse dilúvio vier, nós possamos estar dentro desta arca, que quando Deus cerrar as portas, nós garantimos a nossa jornada até a glória celestial. Que Deus abençoe, que Deus dê graça para cada um de nós estarmos firmes com o Senhor Jesus, até o dia da sua volta gloriosa. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.